Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Que a boa e poderosa mão do Senhor adentre o vosso coração, a vossa casa nessa manhã. Que Deus, pela sua instrumentalidade, que Deus, por meio do seu Espírito Santo, alcance o coração de cada um de vocês aqui nessa hora e que possamos ser instruídos na palavra de Deus. Estou muito feliz de estar convosco nessa manhã e vamos proferir uma palavra de oração, porque Deus tem um recado para o seu coração nessa manhã. Deus tem um recado ao seu coração para esta manhã. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está, seja na sua casa, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, enfim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos e exaltamos porque Tu criaste cada um de nós. Tu nos formaste. Ainda tão distante do formato fisiológico, Pai, embrionário, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos chamava pelo nosso nome, o Senhor já tinha um propósito para as nossas vidas, Pai. E o propósito do Senhor será cumprido na vida de cada um, Pai. Pai, nós te louvamos por essa semana, uma semana abençoada na instrumentalidade do Teu Espírito Santo. E pedimos ao Senhor graça para o recado do Senhor na palavra. Há um recado do Senhor nessa manhã na vida dessa minha querida, desse meu querido. E aprove o Senhor, ó Deus, a Tua palavra, Pai, encontrar raiz, encontrar, ó Deus, semente, Pai, para que ela frutifique e floresça. Que o Senhor nos ensine, nos edifique e nos exorte. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Meus queridos, Deus tem uma palavra ao seu coração. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. O livro de 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. A história da cura da lepra de Naamã. Todos conhecem. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, este valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria? Com certeza ele curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou ao rei de Israel. Levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, clamando: por acaso sou Deus para que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como procuro um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes tuas vestes? Envia-me a mim, e saberás que verdadeiramente há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na estrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te serás restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se exclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Invocarei-me em pé o nome do Senhor, o Deus, o seu Deus. Moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele.
Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando-se às costas, retirou-se indignado. Contudo, os seus servos, aproximando-se, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo tão difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, com a pele de um menino. Amém? E amém. Meus irmãos, todos conhecem a história, né? O profeta Eliseu, né? Era um profeta que caminhou junto com Elias. Elias foi levantado como profeta, né, naquele tempo de apostasia que o povo de Israel vivia, naquele reinado de Acaz, principalmente de Jezabel. A Bíblia fala que Acabe, depois da sua morte, sofreu, Elias ele havia se levantado num período de tanto distanciamento, e esse distanciamento da palavra do Senhor, esse distanciamento dos caminhos do Senhor, levantou-se Elias como um profeta, o tesbita, a palavra do Senhor diz. E é interessante que nesse período de tanta apostasia, de tanto distanciamento, a palavra do Senhor fala que Elias foi levantado como um profeta para dar direcionamento ao povo de Israel e principalmente confrontar o pecado naquela região, naquela realidade. Depois que Elias fez o ministério, cumpriu o ministério que Deus tinha na vida dele, Eliseu, que era o seu discípulo, caminhou com uma porção dobrada, com uma porção multiplicada do que havia na vida de Elias, na vida de Eliseu. E é tão interessante que a palavra do Senhor nos diz que Eliseu continuou o caminho ou o caminhar no ofício profético junto ao povo de Israel. E no capítulo de número 5, denota uma característica muito interessante de um propósito de Deus que tinha muito claro na vida do chefe do exército, do rei Aram. A Bíblia fala que o rei Aram, ele era um rei que havia multiplicado muito o seu poderio naquela época, e que Naamã era o chefe desse exército. É interessante que no versículo de número 1 fala que ele era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor tinha dado vitória contra os sírios. É interessante que esse homem é um homem de guerra, um capitão, e que esse capitão naturalmente ele tinha obtido grandes vitórias por meio de que Deus havia estado naquelas pelejas, naquelas batalhas. Porém, esse valoroso homem, muito respeitado por todos, ele havia contraído, conforme a palavra do Senhor nos diz, uma terrível doença de pele. Uma terrível doença de pele. Essa doença de pele era uma doença que naturalmente o deixava muito abatido, chateado, entristecido. Porque a lepra naquela época as pessoas que tinham lepra naquela época, as pessoas que tinham algum tipo de doença, elas eram afastadas da sociedade. Elas eram afastadas do convívio em comunidade. Porque a lepra, naturalmente, era uma característica de uma pessoa que tinha uma doença muito complexa e que ela deveria viver fora do convívio da sociedade. É interessante que, para aquela realidade, há um certo paradoxo, né? Uma pessoa tão bem honrada, uma pessoa tão bem avaliada, tão respeitada pela sociedade e por todos, ao mesmo tempo tinha algo que a posição dele, no caso, tentava esconder, que era essa lepra. A Bíblia fala que numa das campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Então aquele chefe militar, dentro da sua casa, tinha uma menina que foi trazida de cativa de Israel
e que ela ajudava a esposa de Naamã nos afazeres domésticos. É interessante que um dia, essa ilustre desconhecida, em que a Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala quem são os pais dela, a Bíblia não fala características mais profundas e detalhadas a respeito dessa ilustre desconhecida, mas tão somente essa ilustre desconhecida foi usada por Deus para trazer uma orientação, dizendo o seguinte: quem me dera o meu Senhor, a quem eu sirvo nessa casa, conhecesse o profeta que está em Samaria, com certeza ele curaria dessa lepra. É tão interessante que, quando ela disse isso, Naamã comentou essa informação com seu senhor. Ele falou ao rei da Síria o seguinte: olha, eu recebi uma informação de uma ajudante na minha casa, de que em Samaria existe um profeta, e que se eu conhecesse esse profeta, certamente esse profeta poderia curar-me dessa lepra, curar-me dessa doença, curar-me daquilo que eu estou sentindo que me deixa envergonhado. Eu sou uma pessoa, imagino eu, na coerência dos nossos pensamentos, Naamã dizendo, eu sou uma pessoa tão bem quista na sociedade, eu tenho um destacamento tão vultuoso no meio da sociedade, porque eu sou o chefe do exército, porém essa lepra me impede, essa lepra me inibe, essa lepra me distancia. E é interessante que o próprio rei da Síria respondeu o seguinte: olha, vai depressa com essa carta ao rei de Israel. E ele partiu consigo levando prata, levando ouro, levando alguns presentes. E que o rei de Israel dizia o seguinte: no momento em que estiveres lendo essa carta, saberás que eu enviei Naamã para que vos cure dessa lepra. É tão interessante que o rei de Israel, ao receber essa carta, ele até ficou muito indignado, porque ele falou assim: olha, ele acha que eu sou Deus para dar a vida, para tirar a vida, para dar a saúde, para tirar a saúde? No fundo, ele está querendo arrumar uma confusão comigo para que entremos em conflito, tanto os israelitas quanto os sírios. É tão interessante que naquele momento, quando o rei de Israel, porque o rei da Síria, militarmente, ele era muito bem preparado. E o rei de Israel, entendendo que aquilo poderia ser apenas uma faísca para virar uma explosão entre esses povos, uma guerra, ele rasgou as suas vestes, as suas roupas. E naquele momento, ao rasgar as suas roupas, chegou-se ao conhecimento do profeta Eliseu, de que o rei tinha rasgado suas vestes. E profeta é aquela pessoa, meu amado e meu querido irmão, que ela não tem meias palavras, que ela sabe em quem confia, ele sabe verdadeiramente que o profeta tem como Deus a sua única resposta e dependência. E é tão interessante que o rei virou e falou o seguinte naquele momento. Quando ele rasgou suas vestes, aí o que aconteceu? Eliseu falou assim: olha, avisa o rei que certamente ele saberá que existe profeta em Israel. Aqui a gente já começa a dividir a história, meu amado e meu querido irmão. Porque onde tem um servo de Deus, aonde tem alguém com a palavra de Deus, aonde tem alguém que existe, que está ali naquela situação, naquela conjuntura, mas que é uma pessoa temente a Deus, a situação não fica a mesma. Vamos entender. Aí o que aconteceu? Naamã pegou, preparou seus carros e seus cavalos, e ele foi até o encontro do profeta. Naamã, como um chefe de exército, ele usou toda aquela pompa, toda aquela indumentária, toda aquela estrutura, e ele foi falar com o profeta. E a Bíblia diz que Eliseu nem na porta não foi. Imagina, Naamã chega com toda aquela cavalaria, Naamã chega com toda aquela estrutura, nem na porta Eliseu foi. Ele mandou um mensageiro falar assim: ó, avisa aquela pessoa que está chegando ali, para ela mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Olha o que a Bíblia diz. Lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne ficará limpa. Meu amado, meu querido, meu Jesus, olha o que aconteceu. O profeta nem foi receber, falou o seguinte: olha, o problema não é a lepra. O problema muitas vezes na minha vida e na sua vida é o orgulho.
O problema muitas vezes na minha vida, na sua vida, é aquelas mazelas que nós carregamos no nosso coração, que Deus quer curar, que Deus quer tratar, que Deus quer limpar, que Deus quer tirar. Naquela hora, o profeta poderia, assim como é de conhecimento notório, dar uma palavra e ele seria curado sim. Mas o problema é que a maior cura que eu e você, meu querido irmão, irmã, precisamos, é a cura, muitas vezes, das mazelas que existem no nosso coração. Tem muitas pessoas que se sentem o dono da situação. Tem muitas pessoas que se sentem juízes de si e dos outros. Tem muitas pessoas que se acham na condição estrutural, acham-se na sua condição de juízes, que querem julgar, que querem falar o seguinte: olha, para você a vida não dá mais, para você não tem mais jeito, a situação para você acabou. Querem colocar o dedo no nosso rosto e dizer que a nossa vida acabou. Mas eu venho nessa manhã em nome de Jesus dizer o seguinte: quem manda na minha vida, quem manda na sua vida é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Então eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que essa palavra aqui tem um endereço muito claro. Essa palavra ela precisa residir na nossa vida diariamente, aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos ser transformados, aonde nós precisamos ser curados. Curados. O orgulho que tinha na vida daquele capitão daquele exército era tão grande que ele se sentiu no direito de dizer o seguinte: eu imaginava que esse homem viria me receber pessoalmente, invocaria o Deus dele aqui na minha frente, com a sua mão moveria todas as feridas e eu ficaria totalmente curado, ou que ele me mandasse banhar nos rios Abana e Farfar, porque são rios limpos, totalmente cristalinos. Ali eu conseguiria me nadar, ali eu conseguiria me banhar, ali eu conseguiria resolver todo o meu problema. Mas o que o profeta fez é o seguinte: ei, Naamã, capitão do exército, homem de muitas posses, homem de muita hierarquia, o seu problema é o teu orgulho. O teu problema é que você acha que Deus trabalha nessa caixinha que você acredita que é. Mas Deus não trabalha numa caixinha. Deus não trabalha aonde nós pensamos que Ele trabalha. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. O problema de Naamã não era a ferida dele. O problema de Naamã era o orgulho que estava dentro do coração dele para dizer o seguinte: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ter a sua vida modificada? Então você tem que se humilhar na presença do Senhor. Você tem que clamar ao Senhor. Você precisa buscar a presença e invocar o nome do Senhor. É isso que você precisa. Enquanto você ficar com esse nariz empinado, enquanto você ficar com essa crista alta, achando que pela sua mão, pelo seu dinheiro, pelas suas posses, você consegue alguma coisa, tá errado. Tá errado. É Deus que opera o querer e o executar na minha e na sua vida. Apraz a Ele fazer do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. É interessante, meu querido, minha querida irmã, que a última palavra, ela sempre vem do Senhor. Tem gente que gosta de palavra que doce, né? Ah, porque Deus, Ele vai fazer, Deus vai abençoar, isso aí nós cremos e acreditamos. Mas o problema é que às vezes falta vergonha na cara de muitas pessoas para entender que existem situações que residem no seu coração, que só Deus sabe. E que você precisa se humilhar,
pedir perdão, pedir restauração para que Deus mude sua vida. Tem coisas na minha e na sua vida que somente, sabe o quê? Pedindo misericórdia a Deus. Deus, tira. Deus, remove. Deus, transforma. Porque Deus trabalha. Deus, ele trabalha e ele vai de encontro exatamente naquelas fragilidades ou naquelas Samarias que nós nunca queremos que Deus passe por lá, né? É tão interessante que naquele caso da parábola do texto sobre a mulher samaritana, quando Jesus foi pedir água para ela, ele poderia ter tido tantas e outras formas de não estar naquele momento, mas ele foi exatamente naquela mulher em que ela, com aquela religiosidade tão grande que os judeus não conversavam com os samaritanos e aquela distância tão grande, ele vai exatamente naquela mulher dizendo o seguinte: olha, chama teu marido. Aí naquele momento ali ela já ficou um pouco desconcertada. E ela já soube que ali havia um profeta, que era o próprio Jesus. Por quê? Porque tem coisas na minha vida, na sua vida, que a gente gosta de mostrar para a sociedade. Que a gente gosta de mostrar para as pessoas. Mas aquilo que realmente a gente tem como fragilidade, como pecado, como ignorância dos nossos sentimentos, a gente quer esconder e não quer nem que Deus trate. Mas nessa manhã, a palavra do Senhor diz o seguinte: a posição que você está pode esconder. O nível eclesiástico, o nível de santidade que você julga que você tem, pode tentar te esconder, mas não te cura. Porque o que cura verdadeiramente é um coração quebrantado, um coração contrito. Deus, lava-me! Lava-me, Deus! Lava o meu orgulho! Lava a minha soberba! Lave a minha negligência de querer servir o Senhor mais e melhor, porque o Senhor tem que tirar essas minhas mazelas do coração, Deus. É isso que nós temos que clamar a Deus. É isso que nós temos que buscar a Deus. É tão interessante, meu amado e meu querido irmão, que naquele momento, quando ele... Naamã, tão interessante que mesmo ele recebendo essa questão, ele ficou tão contrariado que o orgulho dele estava levando ele embora. Mas a história, ela foi perpassada na figura de um súdito de Naamã para falar assim: meu senhor, meu senhor, meu senhor, mesmo que o profeta tivesse ordenado algo difícil, não teria realizado? Quanto mais agora que simplesmente ele fala para você pular. Tem pessoas que Deus está usando ao seu redor, que está trazendo uma palavra de sabedoria, está trazendo uma palavra de conhecimento ao seu coração, e você não tem escutado a voz de Deus. Você não tem escutado. O seu coração ainda está duro, o seu coração ainda está petrificado, que você não tem ouvido a palavra de Deus, o recado de Deus ao seu coração. É tão interessante que naquele momento, ele resolve, por assim, ir mergulhar. E imagina Naamã mergulhando. Quando ele dá o primeiro mergulho, e ele volta, ele vê que não aconteceu nada. Ele está dando um segundo mergulho, e não aconteceu nada. A palavra de Deus foi muito clara, é 7 mergulhos. Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Se Deus mandou é para fazer. E ele está no terceiro e nada acontece. E ele está no quarto e nada acontece. E ele está no quinto e nada acontece. Aquilo ali, talvez em Naamã, o coração estava muito apertado. O coração estava muito desesperançoso. No 6º mergulho e nada acontece. E no 7º mergulho a palavra do Senhor diz que Naamã tornou com a sua pele sadia e limpa, com a pele de um bebê. É tão interessante, meu amado e querido irmão, que na minha vida e na sua vida, na caminhada, nós muitas vezes somos levados a ter comportamentos, levados a ter situações em que muitas vezes a gente desagrada a Deus. A soberba, a altivez, o orgulho. O recado de Deus para mim e para você é o seguinte:
Se a gente quiser ficar escondido nas nossas posições, não, porque o que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão pensar de mim, sabendo que eu tenho esse pecado, o que as pessoas vão pensar de mim se elas descobrirem isso? Eu não estou nem aí com o que as pessoas vão pensar. Eu não estou aí com o que pensam de mim. O que eu quero saber é o que Deus pensa de mim. O que eu quero saber é o que Deus acha de mim. O que eu quero é a cura de Deus. Eu não vivo em cima do que as pessoas acham. Eu não vivo em cima do que as pessoas entendem que eu devo ser. Eu vivo um propósito de Deus. E sai da frente quem quer me impedir, porque eu vou viver esse propósito de Deus. Aleluia e aleluia. Tem que parar, meus irmãos. Tem que parar. Tem gente que quer viver, você quer viver, a pessoa não dá conta da própria vida dela, ainda quer viver a vida dos outros. Que é isso? Deus, quebra o meu orgulho. Deus, quebra a minha soberba. Deus, tira de mim tudo que entristece o teu Espírito Santo, Deus. Se eu tiver que me humilhar, se eu tiver que chorar, se eu tiver que levantar as mãos, Deus, mas faz de mim um vaso novo, um vaso de honra nas tuas mãos. Um vaso de honra nas tuas mãos. Que essa palavra, meus irmãos, de Naamã, ela possa criar uma revolução no seu coração. Chega de viver a aparência, chega de viver essa vida teatral que você está vivendo. Você vai viver de teatro até que dia? Você vai querer viver um espetáculo, um teatro para as pessoas até que dia? Que dia que você vai tirar essa máscara e vai falar assim, Deus, realmente eu não quero viver essa vida mascarada para as pessoas, mas eu quero viver realmente uma vida que agrada ao Senhor, uma vida segundo o teu propósito. Que dia que você vai começar a mudar de vida? Hoje é uma boa oportunidade. Deus, que eu faça esse mergulho quantas vezes for necessário e que eu humilhe na tua presença para que o Senhor transforme a minha vida. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu vou fazer oração agora. A Helenice pediu oração pelos filhos dela, né? Para que Deus possa estar abençoando os filhos dela. Eu vou fazer uma oração pela Tia Maria Rodrigues, que mora lá em Minas Gerais. Ela também está nos assistindo agora, pela saúde dela. Que Deus possa estar te entrando no seu coração, entrando na sua saúde. O propósito de Deus não acabou na vida da senhora. O propósito de Deus não acabou. A história que Deus tem já escrita há milhares de anos ainda não terminou. Somente quando Ele terminar essa história, aí sim, é um tempo de partida, porque até lá, ainda a senhora vai viver ainda muitas alegrias que Deus tem dado e há de dar para a senhora aqui, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração para que Deus possa estar abençoando a sua vida e a sua casa, a todos. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque essa palavra do Senhor é uma palavra, Pai, que nos traz desconforto, é uma palavra, Pai, que nos traz muitas vezes confronto, Pai, mas é a palavra do Senhor que nos restaura, que nos vivifica, que transforma as nossas vidas, Pai. Aonde, a começar de mim, Pai, que existia orgulho, soberba, aonde, a começar de mim, ó Deus, que existia sentimentos que não engrandecem e glorificam o Teu reino, Pai, que o Senhor retire em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, transborde o amor, a paz, a alegria, e que ela seja contagiante no meio do Teu povo, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Senhor, as muitas e milhares de pessoas que têm nos ouvido agora. Que o Senhor intervenha, Pai, na saúde, na condição financeira, nos relacionamentos, e que o Senhor restaure a vida de cada um, Pai. Porque o propósito do Senhor ainda há de se cumprir, Pai, integralmente na vida de todos. Nós abençoamos, Pai, a vida do Teu povo, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E muito obrigado por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em Cristo Jesus. Amém.